Oi pessoal, tudo bem? Hoje trago uma história cheia de mistério envolvendo minha esposa Sandra, sua mãe e algumas visitas misteriosas. Vamos ver o que realmente estava acontecendo por trás das aparentemente inocentes idas dela à casa da mãe. Eu me lembro vividamente da tarde em que tudo mudou. Haviam acabado de cortar a grama e decidi aproveitar o fim de semana tranquilo, relaxando no alpendre e saboreando uma cerveja gelada. Minha esposa Sandra saiu mais cedo naquele sábado, como de costume, para passar algumas horas com sua mãe. Geralmente, eu achava aquilo reconfortante, pois significava um tempinho para mim mesmo. No entanto, naquele dia algo parecia diferente. Enquanto o sol se punha lentamente no horizonte e eu ainda apreciava minha bebida, avistei o carro da Sandra se aproximando pela estrada. Ela estacionou e caminhou em minha direção com um semblante tenso. Oi, querido, disse ela com um tom de voz que denotava preocupação. Eu percebi de imediato que algo estava errado. Como está sua mãe? Perguntei, tentando amenizar a atmosfera pesada que se instalara ao meu redor. Bem, começou ela em um tom hesitante, mas eu queria que ela fosse mais ativa. E foi então que as palavras saíram sem filtros. Sandra, você tem um caso durante essas visitas à sua mãe? Seus olhos demonstraram surpresa e receio ao mesmo tempo. O silêncio pairou por alguns segundos enquanto aguardava ansiosamente pela resposta. Naquele sábado, tudo parecia tranquilo e rotineiro. Enquanto eu relaxava no alpendre, saboreando a minha cerveja gelada, avistei o carro da Sandra se aproximando. Ao descer do carro, notei algo diferente em seu olhar e em sua postura. Ela se aproximou de mim com uma expressão tensa e um leve tremor nas mãos. Oi, querido, disse ela com uma voz hesitante. Como está sua mãe? Perguntei casualmente, tentando disfarçar a ansiedade que crescia dentro de mim. Bem, respondeu, mas sua hesitação era evidente. Foi então que as palavras saíram sem pedir permissão. Sandra, você tem um caso durante essas visitas à sua mãe? Seus olhos se arregalaram em choque. Por um instante pareceu estar sem reação diante da pergunta direta e incisiva que acabará de fazer. Neste sábado, a vida tranquila de Lily e John Carpenter foi interrompida por uma conversa que mudaria o rumo de suas vidas. Lily, minha esposa, estava inquieta após um telefonema preocupante com sua mãe pela manhã. Ela mencionou que a mãe parecia ausente e isso a deixou profundamente preocupada. Eu, John, seu marido atento, escutei atentamente suas palavras e pude perceber a angústia em seus olhos. Após uma breve pausa, ela sugeriu que seria bom fazer uma visita à sua mãe no dia seguinte e levá-la para um brunch especial. A ideia era estimular um momento agradável entre elas e aliviar essa sensação de distanciamento que pairava sobre elas. Na manhã seguinte, enquanto o sol despontava no horizonte, Lily se preparava para sair. Seu olhar refletia determinação misturada com apreensão. Vou ver minha mãe agora, disse ela com voz firme, mas sabíamos ambos que por trás daquela fala simples havia um turbilhão de emoções aguardando para serem desvendadas. A leste da cidade, localizava-se a casa materna de Lily, um lugar cheio de memórias antigas e sentimentos complexos. Chegamos lá por volta das 11 horas e fomos recebidos com um sorriso frágil pela mãe dela na porta da frente. Convidei-a para entrar e notamos algo incomum em seu comportamento. Estava mais animada do que o habitual. Em meio à conversa descontraída durante o brunch num charmoso restaurante localizado a 1 hora de sua casa, as suspeitas começaram a surgir em minha mente como pequenos pedaços de um quebra-cabeça misterioso prestes a se revelar. Mal sabíamos nós o turbilhão de acontecimentos que ainda estavam por vir. A tarde de sábado se arrastava lentamente enquanto eu permanecia no alpendre, observando o sol se pôr no horizonte. A rotina parecia ser a mesma, até que avistei o carro da Sandra aproximando-se pela estrada poeirenta. Ela saiu do veículo com uma expressão tensa, o olhar desviado e as mãos trêmulas. Ao se aproximar, sua saudação foi formal e distante. Oi, querido. Senti um calafrio percorrer minha espinha conforme perguntei sobre sua mãe e a resposta dela foi evasiva, incomum para nossa comunicação habitual. Decidi abordar diretamente o tema que tanto me afligia. Sandra, você tem algum relacionamento fora do nosso casamento durante suas visitas à sua mãe? O silêncio pairou no ar por uma eternidade, seus olhos revelando surpresa e apreensão diante da pergunta inesperada. Aquela conversa mudaria para sempre o rumo das nossas vidas e lançaria luz sobre um segredo sombrio que ameaçava destruir tudo aquilo que construímos juntos. Naquela tarde ensolarada, enquanto eu observava o jardim ganhar vida após a poda da grama, um sentimento de inquietação tomava conta de mim. O som dos pássaros parecia mais agudo do que o normal e o vento sussurrava segredos desconhecidos.
Foi então que avistei o carro da Sandra se aproximando lentamente pelo horizonte. Ela desceu do veículo com uma expressão tensa e seu olhar parecia evitando o meu. Cada passo que ela dava em minha direção era como um eco de incerteza pairando sobre nós. "Oi, amor", foram suas palavras, mas não trouxeram consigo a habitual serenidade. Preocupado com a ausência habituada em sua voz, indaguei sobre sua mãe e recebi uma resposta vaga e enigmática. A coragem se apoderou de mim naquele momento e decidi confrontar diretamente minhas suspeitas. "Sandra, você está envolvida com alguém durante suas visitas à sua mãe?" Seus olhos revelaram um misto de surpresa e medo diante da questão direta e incisiva que eu acabará de fazer. Conforme a trama se desenrolava, percebi que minha esposa Sandra estava mais distante do que nunca. Seus olhos, antes tão vivos e cheios de brilho, agora refletiam uma sombra de culpa inconfundível. As desculpas esfarrapadas e os momentos suspeitos começaram a se acumular, formando um quebra-cabeça desconexo de mentiras e traições. Cada indício, cada olhar desviado, cada chamada telefônica repentina, tudo isso contribuía para aumentar a sensação sufocante de estar preso em um redemoinho de decepções. A confiança que um dia existiu entre nós agora era apenas uma lembrança distante, substituída pela inevitável realidade da infidelidade. Em meio à tempestade provocada pelas revelações perturbadoras, me vi questionando cada palavra dita e cada gesto realizado. A incerteza pairava no ar como uma nuvem carregada de tormenta, pronta para desabar a qualquer momento. E assim, diante do abismo das nossas relações fragmentadas, eu me vi em uma encruzilhada dolorosa, sem saber qual caminho seguir ou se seria capaz de aceitar a verdade brutal que se apresentava diante de mim. Enquanto as sombras da noite se estendiam silenciosamente pela sala, eu me via preso em um emaranhado de mentiras e traições que ameaçavam desmoronar todas as estruturas das minhas relações familiares. Cada esquina escurecida da casa parecia abrigar segredos inconfessáveis, sussurros de decepções e dor. As paredes, que um dia testemunharam alegrias e risos, agora ecoavam com o peso de uma verdade obscura prestes a emergir. O ar estava carregado de tensão e mistério, como se cada móvel, cada objeto guardasse um pedaço da verdade distorcida que buscava ansiosamente vir à tona. Os retratos familiares que adornavam a parede pareciam olhar para mim com olhares acusatórios, como se exigissem que eu encarasse a realidade crua diante dos meus olhos. Enquanto me debatia em meio às teias da traição e das escolhas equivocadas que havia feito, sorvi cada gota de angústia que permeava o ambiente sombrio da descoberta. Cada passo dado parecia ecoar como um trovoar ameaçador, reverberando as consequências devastadoras que agora se impunham diante de mim. A verdade, antes velada sob camadas de engano e ilusão, emergia das sombras com força avassaladora, desnudando as feridas profundas trazidas pela deslealdade. Os olhos que um dia me encararam com ternura e confiança agora refletiam uma mistura indescritível de dor, decepção e uma ponta de esperança frágil. À medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam lentamente diante dos meus olhos atonitos, compreendi o impacto irrevogável das minhas ações nas vidas daqueles que amava. O peso da culpa se tornou insuportável, sufocando-me com sua carga imensa, enquanto eu lutava para encontrar redenção em meio ao caos interior que consumia minha alma. As palavras não ditas e os gestos vazios reverberavam forte no silêncio denso da noite, ecoando as cicatrizes invisíveis deixadas pelo flagelo da traição descoberta. Cada suspiro era um lamento silencioso pelas promessas quebradas, pelas mentiras tecidas com habilidade e pela solução tão frágil diante do abismo das minhas próprias decisões equivocadas. Enquanto seguia adiante nessa jornada tumultuada rumo à redenção ou à ruína iminente, compreendi o valor efêmero da confiança perdida e a fragilidade dos laços afetivos corroídos pela sombra traumática da traição desvendada. Conforme me aproximo do desfecho dessa trama repleta de enganos e revelações, sinto o peso das escolhas que moldaram o destino de cada personagem dessa intricada história. Em meio a um cenário marcado pela decepção e pela redenção, segredos há muito guardados emergem das sombras, prontos para desvendar os laços entrelaçados do passado e do presente. Minhas mãos tremem ligeiramente enquanto seguro firmemente o envelope que contém as provas irrefutáveis da infidelidade e das mentiras que permearam nosso casamento. Respiro fundo e adentro a sala, onde todos os envolvidos se reúnem sob um silêncio carregado de expectativas e tensões contidas. O brilho hesitante em seus olhares revela a consciência coletiva de que aquele momento marcará o fim de uma era e o início de uma jornada desconhecida. Em meio ao peso das palavras não ditas que pairam no ar, sou invadido por uma mistura avassaladora de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, decepção, mas também uma ponta tênue de esperança por um recomeço possível. Os olhares se encontram em busca de respostas, em busca de redenção,
em busca da verdade pura que poderá libertar-nos das amarras do engano e da ilusão. E é nesse instante singular, nessa encruzilhada inexorável do destino, que decido romper o silêncio eloquente com as revelações guardadas a 7 chaves no meu íntimo. As palavras fluem com intensidade contida enquanto a verdade crua emerge dos abismos obscuros da mentira. Aqui termina essa saga turbulenta de traições e segredos ocultos. Gostou dessa história intrigante? Não perca os próximos vídeos do canal para descobrir mais segredos ocultos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe emocionante das próximas histórias. Espero que tenham gostado desse relato cheio de mistério e reviravoltas surpreendentes. Fiquem ligados para acompanhar mais narrativas instigantes aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos fortes íntimos para ficarem por dentro dessa narrativa maravilhosa.